Olá pessoal, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Peço desculpa porque tivemos um problema com a conexão aqui, mas agora já voltou ao normal e a gente vai dar início ao nosso trabalho de ministração da palavra, né? As coisas de Deus é comum acontecer alguma investida, né? Isso nunca aconteceu, mas hoje aconteceu. Eu não sei como, mas o computador está ali ok, mas caiu de repente no celular. Mas estamos aqui de volta e vamos ler de novo a palavra de Deus para que a gente possa ministrar, tá bom? Mateus 7, 24, na sequência. Vou ler para os amados irmãos. Diz assim o texto sagrado. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amados, estamos aí, esta leitura da parte de Deus. Eu quero nesta noite pregar sujeito ao tema o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão. Eu estou aqui na sala de Facebook, estou também na sala do YouTube. Então, quero agradecer desde já a nosso pastor Márcio, que está lá em Igaraçu, nos assistindo, né? Pai do Senhor, para você, meu amado, estivemos juntos há pouco tempo na obra missionária e já estamos aqui nesse momento ministrando a palavra de Deus. Eu quero, amados, que Deus me use como instrumento para a tua vida, porque pregando sobre o tema o verdadeiro cristão, me faz lembrar que nesses últimos dias a igreja tem estado bem cooperada. Eu digo a igreja no sentido geral. Muitas pessoas têm aderido ao cristianismo, ao evangelho, e isto tem levado muitos à igreja. E é comum a gente ouvir alguém dizer que vai à igreja aos domingos, mas não é crente ainda, né? Que visita, que gosta, que tem CDs evangélicos, DVDs evangélicos, que ouve pregação da palavra de Deus. É comum nós ouvirmos pessoas dizer que gostam dos crentes. Então, temos visto muitas pessoas que parecem cristãos, tá? Mas que na verdade ainda não são verdadeiros cristãos. Isto sem contar aqueles que exercem até uma função na igreja, aqueles que estão constantemente na igreja, aqueles que levam o nome de cristão, de evangélico, mas não vivem o verdadeiro evangelho, não vive o verdadeiro cristianismo. Porque o que é ser um cristão? Cristão é ser uma cópia de Cristo. Ser cristão é ser uma cópia de Cristo. E como toda cópia, ela não é idêntica, ela apenas parece, né? Tem uma semelhança. Assim somos nós. Nós, como cópias de Cristo, cristãos, nós não somos igual a Ele, mas devemos querer ser. Porque o fato de nós querermos ser vai nos dar graça. Ou seja, nós vamos achar graça diante
do nosso Pai Celestial, o Deus Todo-Poderoso, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo fato de nós estarmos querendo ser como seu filho, né? E o apóstolo Paulo, uma vez, ele mencionou essa palavra, quando ele disse, olha, sedes meus imitadores, como eu de Cristo. Então, o apóstolo Paulo estava falando para aquela igreja que não conhecia Cristo pessoalmente. Mas já que ela não conhecia Cristo pessoalmente, o apóstolo Paulo conheceu ele. Então, Paulo estava dizendo, já que vocês não conheceram Cristo pessoalmente, imitem a mim, porque eu estou imitando a Cristo. Coisa linda, né, irmão? Então, amados, nós lemos um texto aqui que foi ministrado pelo próprio Jesus quando estava aqui na terra, entre nós. E, se você observar, ele deixa bem claro, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Veja bem, Jesus dizendo que quem ouve a palavra dele e coloca em prática na vida, Jesus está dizendo, essa pessoa é prudente. O que é prudência? Prudência é você se precaver, tá? É você se preparar. É você ter o discernimento do que pode acontecer se você não fizer assim. Então, Jesus está dizendo que eu vou considerar todo aquele que ouvir a minha palavra e colocar ela em prática como uma pessoa prudente. Prudência é o contrário de insensato, é o contrário de loucura, é o contrário de lerdo, tá? Então, quando Jesus diz, eu compará-lo-ei ao homem prudente. Então, observe mais o texto. Quando ele diz assim, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu. Por que ela não caiu? Porque estava edificada sobre a rocha. Então, amados, a gente entende que esta rocha é Jesus Cristo. Se você observar lá em Gênesis 28, do 10 ao 22, ali fala sobre Jacó, quando Jacó estava fugindo de Esaú, e ele estava no deserto, e ali ele deitou-se sobre uma pequena pedra, que é chamada de uma rocha. E deitado sobre aquela rocha, com a cabeça sobre aquela rocha, ele teve uma visão. E à noite ele viu os céus abertos e os anjos descendo e subindo. Claro, isso é uma realidade. Todo dia e toda noite sobe e desce anjos. Nenhum anjo fica um dia completo na terra. Eles trocam de turno, tá? Então, a gente vê que quando o anjo estava lutando, ou seja, Jacó estava lutando com o anjo, você pode observar que o anjo diz assim, olha, deixa-me ir porque já vem a alva. Ou seja, já estava amanhecendo e o anjo precisava voltar para os céus. É interessante. Então, o Senhor também diz que os anjos que acompanham as crianças veem a face do meu Pai todo dia. Então, as crianças também têm anjos acampados ao seu redor para lhe proteger, que trocam de turno. Então, aqui a gente vê que Jacó dormiu e viu anjos subindo e descendo. Que quer dizer que quando você está sobre a rocha que se chama Jesus, você está acompanhado de anjos, protegido de anjos, por anjos. Tá certo? E é por isso que quem está sobre a rocha não cai. Por quê? Não é o fato de estar só sobre a rocha, mas todos aqueles que estão sobre a rocha, eles têm a companhia, eles têm a proteção dos anjos do Senhor. Como está escrito na carta aos Hebreus, no capítulo 1, na sequência, diz que
eles são espíritos ministradores e que estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Quem é aqueles que hão de herdar a salvação? Somos nós, os verdadeiros cristãos que estão sobre a rocha aqui na terra, ou seja, a rocha que é Cristo aqui na terra. E no caso, hoje, quem sabe você não tem muito conhecimento bíblico e pode dizer assim, mas a rocha que é Cristo, e onde é que eu encontro essa rocha? Esta rocha é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a rocha, né? Que você pode confiar, que você pode deitar a cabeça sobre ela, a palavra de Deus. Então, amados, entende bem que o Senhor disse, olha, eu compará-lo-ei este homem que ouve a minha palavra e coloca em prática. Irmão, é muito importante colocar em prática a palavra de Deus. Porque quando você ouve a palavra e não coloca em prática, você perde de ganhar. Não é Deus quem perde, é você. Por quê? Tem promessas relacionadas à palavra de Deus. O Senhor diz, quando ele estava falando com Jeremias, Jeremias, que vês? Ele disse, eu vejo uma vara de amendoeira, que era a primeira vara a florescer na primavera ali, era a primeira vara a florescer. Então, quando Jeremias disse, eu vejo a vara de amendoeira, Jeremias estava tendo uma visão das primeiras coisas, tá? E eu entendo aqui, é que o Senhor disse para ele, tu vês bem, porque eu velo para fazer cumprir a minha palavra. Então, Deus, ele vela pela sua palavra. O que é velar? Velar quer dizer ir atrás para fazer acontecer aquilo que ele falou. Tá certo? Então, a gente vê também que diz lá no livro de Números, o Senhor dizendo que ele não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele e não faria acontecer? Entendes? Veja bem, que Deus poderoso, que Deus lindo, né? Um Deus que vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Então, vale a pena, porque Jesus, quando veio à terra, ele disse, olha, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Que coisa linda, meu irmão. Coisa linda. E se a gente observar de Gênesis até Malaquia, você vê a palavra de Deus cumprida. Porque ele diz também no livro do profeta Ezequiel que tudo que ele fez ao seu povo, ele fez por amor à sua palavra. O povo estava em pecado, mas para que Deus não viesse ser escarnecido, Deus agiu para que o nome dele fosse ali honrado e glorificado. Não é diferente ainda também com o profeta Isaías. No capítulo de número 55, o profeta Isaías, 55 e 10, diz assim, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come. Verso 11, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Que coisa linda, irmão. Veja que coisa linda. Por isso que vale a pena a gente... Meu Deus, estou sentindo a presença de Deus, está gostoso. É por isso, amado, que vale a pena ouvir a palavra de Deus. Se bem que ouvir no grego é colocar em prática, né? Mas no nosso sentido aqui é ouvir alguém falar. Mas vale a pena a gente ouvir a palavra de Deus e colocar ela em prática. Por quê? Quem vai ganhar somos nós. Tá? Então ele diz, eu compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre
a rocha. Então, a nossa casa, qual é a nossa casa? É o nosso corpo, o nosso ser. Tá certo? Então, esta casa daqui, o nosso corpo, o nosso ser, a pessoa que nós somos, ela deve crescer, deve ser edificada sobre a rocha que é Jesus. Certo? Então nós devemos estar firmados sobre Jesus, sobre a palavra. Certo? Então, quando ele diz assim, olha, eu compará-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí por que Jesus ele manda que nós venhamos se edificar sobre a rocha que é a sua palavra? Porque ele sabe que quando nós estamos aqui lhe servindo, vão vir sobre nós adversidades, tempestades, vão vir afrontas, perseguição. Mas vamos traduzir aqui essa questão dele dizer assim, olha, e desceu a chuva e correram rios. Ou seja, a chuva quando ela vem com o propósito de fazer o bem. Mas só que a chuva provoca inundações. E a gente precisa entender que nós estamos sobre um grande mar, tá? De água. Porque a igreja que somos nós, simbolizamos um barco. Esse barco está sobre o mar, sobre as águas. Tá? Entende bem? A gente tem que estar sobre as águas, não nas águas. Sobre as águas. A igreja é o barco que está sobre o mar, que é o mundo. Tá? Mas voltando para entender melhor aqui, você já vê que no texto ele diz assim, olha, e desceu a chuva e correram rios. E assopraram ventos. 3 efeitos da natureza que tem grandes forças e que se você não estiver preparado para passar por eles, você é destruído. Quais são eles? A chuva. É comum você ver quando está chovendo aqui na nossa cidade, em Recife, é comum você ouvir falar que houve deslizamento, desabamento e morte de pessoas. Por quê? Essas pessoas não estavam preparadas para enfrentar a chuva. Entendeu? E a sua casa estava firmada sobre areia, não estava sobre uma rocha. Por quê? Desceu a chuva, veja bem, e desceu a chuva e correram rios. Você já viu quando está chovendo o que é que acontece com os rios? Os rios descem, mudam de cor, ficam barrentos, tá? A água fica turva e eles descem arrastando tudo que tem pela frente. Veja bem. E ele diz mais aqui assim, ó, e correram rios. Ó, desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos. Já viu quando vem aqueles ciclone? O que é que eles fazem? Eles arrancam casa, levantam carro, levam animais, pessoas, o que tiver pela frente eles levam, tá? Ventos e ventos que surgem, 3 forças poderosas da natureza que se você não estiver preparado, você pode ser destruído. E o Senhor Jesus, ele mostra que também sobre essa casa, que é o nosso corpo, tá? Que é o nosso ser, que está aqui na terra, nós temos que estar firmados sobre a rocha que é Ele, a palavra de Deus, porque vai vir essas chuvas sobre nós, né? E quando essas chuvas, você vê que a chuva ela é repleta de pingos, né? Que envolve todo o local onde ela está ali caindo, que acontece que se eu sair para a chuva eu vou ser todo molhado, que quer dizer que vai vir situações, adversidades que vão me envolver de uma maneira geral. E que se eu não estiver preparado sobre uma rocha, eu posso ser destruído. Então Jesus já está me avisando de antemão, te avisando de antemão, nos avisando de antemão, para que a gente venha estar firmado na rocha. E ele diz mais assim, ó, e correram rios.
você vê que o rio, ele vem. Ele vem. A chuva é comum ela cair. E o rio, ele vem. E quando ele vem arrastando tudo. Carro, casa, tonel, o que tiver pela frente, ele está arrastando. Quer dizer isso aí? Quer dizer que a qualquer momento pode vir uma onda, né? Pode vir um momento de peso, com o propósito de te derrubar, de te levar embora, te destruir, te tirar da posição que tu se encontra. Mas o Senhor está dizendo, olha, se tu estiveres firmado na minha palavra, que é a rocha, nada vai acontecer contigo. E sopraram ventos. Ventos se refere a palavras, né? Condenações, maldições, destruição que vem. O vento, quando ele vem, quando a gente fala, a gente sopra, provoca ventos. Então, esse vento pode ser um rumor, uma calúnia. Esse vento pode ser coisas que vêm de outros lugares, né? Palavras, acusações, calúnia, né? Falso testemunho. Muitas coisas podem vir contra você. São ventos que sopram contra a sua vida. Mas ele continua dizendo que contra esta força também, se você estiver firmado na rocha, sobre a minha palavra, você não sofrerá dano algum. Glória a Deus. Então a gente vê, amados, que o verdadeiro cristão, ele deve estar nessa rocha. Por quê? Se ele não estiver, fica demonstrado e comprovado que ele é um falso cristão. E tudo isso que vem, essa força que vem, vai destruí-lo, vai derrubá-lo por terra. Então, amados, a gente vê também que para ser um verdadeiro cristão, a gente já viu aqui que nós devemos ser um construtor que edifica sobre um bom fundamento, que é quem? Cristo, a rocha. E também um verdadeiro cristão, ele deve ser um lutador, muitas vezes cansado, mas que continua a lutar. Então, saiba, porém, você, que você está em uma guerra. E você não pode parar de lutar. Porque quem parar de lutar, morre. Até no sentido físico, quem para de lutar, morre. Então, nós também, como verdadeiros cristãos, não podemos parar de lutar. Porque a guerra ainda não findou. A guerra continua. E o Senhor que nos alistou, mandou que nós sofrêssemos como bons soldados de Cristo. Não se deixando embaraçar por negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o chamou, aquele que o alistou para a guerra, diz Paulo a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 2. Então, estamos numa guerra, meu amado. E essa guerra, se você parar de lutar, você morre. Ou você luta, ou você morre. Desculpa. Ou você luta, ou você morre. Então, o que a gente precisa é estar o quê? Conectado, ligado nesta rocha, nessa palavra que é Cristo, que é Jesus, o nosso Salvador. Então, a gente vê também que ele não pode parar, ainda que esteja cansado, não pode parar, porque se você parar, você morre. Então, tem uma hora que você tem que, mesmo cansado, enfrentar o inimigo, porque a vitória está certa. Ele também está cansado. De certa forma, ele já está perdido. Mas você não pode desfalecer, senão ele ganha força. É como um antibiótico. O que acontece quando você toma antibiótico? Você tem uma enfermidade, digamos que aqui, no nervo, um exemplo, né? E aí você toma um antibiótico para combater essa enfermidade que está no teu nervo. Então o antibiótico ele vem com o horário exato para você tomar. Digamos que de 8 em 8 horas. Então você tem que tomar 10 comprimidos de antibiótico contra aquele mal. Mas o que acontece? Se você tomar o comprimido de antibiótico na hora certa,
É como se você estivesse dando um cascudo na enfermidade, no mal. Tome. Primeiro comprimido. Então a enfermidade ficou de 8 em 8 horas, o efeito vai acabando, ele vai começando, aí você vem de novo e tome. Aí o mal, mais 8 horas, ele já está assim, aí você de novo tome. Aí o mal está indo embora, você está ficando bom. Mas o que acontece? Às vezes a pessoa, ela tomou de 8 horas, aí esqueceu de tomar. Aí passou do horário. Aí o que acontece? Piorou a situação. Porque aquele mal, ele vai se levantar com uma força dobrada. E aí, em vez de você melhorar, você vai piorar. Eu aprendi isso aí com o Dr. Josiel, quando ele diz que fazendo farmacologia, no curso de fisioterapia, ele passou para mim. E eu estou passando para vocês entender que é assim mesmo que o inimigo age. Se você estiver na rocha e mesmo cansado, você continuar, ele vai perder, porque ele já está perdido. Mas com você ali, lutando, ele vai ter que fugir de você. Ele vai perder a batalha. Mas se você, cansado, desfalecer, o inimigo se levanta com grande força e destrói você. É por isso que Deus nessa noite está mandando te dizer: levanta-te, sacode a poeira e dá a volta por cima e caminha, porque Deus é contigo. E a gente vê que o Senhor, ele diz aqui, olha, e desceu uma chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Eis aqui o resultado de um verdadeiro cristão, que passa por todas essas adversidades, mas não cai. Porque ele está olhando para quem? Para Cristo, que é a palavra, a rocha que nós precisamos estar firmado. E tem também, amados, ainda, aqui vocês estão nos assistindo pelo YouTube, o verdadeiro cristão, ele tem que entender que ele está navegando. E ele não pode se esquecer da âncora. Você observa lá na carta aos Hebreus, diz aqui, vou ler para você, aos Hebreus 6 e 19, vou ler para você, diz assim: a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu. A promessa, a palavra a que se refere, e deixa bem claro que é esta palavra que nós temos que usar como âncora da nossa vida. Para que serve a âncora no navio? Para que o navio fique ancorado, parado no lugar. Ainda que venha vento, não consegue tirar do lugar porque ele está ancorado. Então assim deve ser a vida do cristão, do verdadeiro cristão. Ele deve ter uma âncora. Esta âncora é a palavra de Deus que vai lhe firmar. E ainda que venham ventos, tempestade, vão soprar contra ele, mas ele não vai sair do lugar, porque ele está ancorado em Cristo, que é a palavra de Deus, como diz aqui. Então, amados, aí a gente vê que o verdadeiro cristão, ele age assim, ó, se lembrando que ele tem uma âncora, que é a palavra de Deus, na qual ele deve estar parado, firmado, edificado, concentrado, tá? Contra todo e qualquer problema. Entendemos também que o verdadeiro cristão, ele é um servo de Deus firme e inabalável. Você veja lá na primeira carta aos Coríntios 15:58, é um texto conhecido, mas eu vou ler para vocês 15:58 da primeira carta aos Coríntios. O texto diz exatamente assim:
Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Paulo falando para os coríntios, pedindo para que eles se tornassem firmes, ou seja, fossem firmes. Veja, que desde o começo que a palavra está falando sobre firmeza, tá? Edificação, firmeza, âncora, firmeza. É porque eu estou falando para alguém que está quase caindo. Eu estou falando para alguém, ou seja, Deus está me usando para falar com alguém que está prestes a sair do lugar que Deus colocou. Tem alguém que está, de alguma maneira, querendo desistir. Mas Deus está falando contigo nesta noite, dizendo que você deve colocar a âncora, que é a sua palavra. Deve estar firmado sobre a rocha, que é a sua palavra. E não deve desistir, porque a sua palavra ela é fiel para fazer acontecer da maneira que Ele prometeu. Entende mais ainda aqui? Que sede firmes e constantes. Ou seja, o cristão deve ser constante. Ele não deve ser oscilante. O cristão não deve ser um cristão de controle remoto. O que é cristão de controle remoto? É aquele cristão que ele só faz as coisas quando se manda. E nós não devemos ser controlados, e sim guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, amados, entendamos que precisamos ser cristãos que sejamos inabaláveis e também constantes, tá? Quando o apóstolo diz assim, sede firmes e constantes, eu vou ler aqui no Evangelho escrito por João, no capítulo número 15. Vamos para lá? João 15. E 16. Escuta bem essa. Verdadeiro cristão. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Ou seja, Jesus dizendo que não é nós, não somos nós que escolhemos Ele. Foi Ele quem escolheu a mim e a você. Vamos ver mais aqui. Eu vos escolhi a vós e vos nomeei, ou seja, te deu um nome. Vamos pensar agora, quem era você antigamente? Um funkeiro, uma funkeira, um ladrão, uma prostituta, um homossexual, um falador da vida dos outros, fofoqueiro, mexeriqueira. Quem era você? Um assassino? Quem era você? Um preguiçoso? Quem era você? Um pobre coitado? Quem era você? Pensa direitinho. Um drogado? Um viciado? Um mendigo? Quem era você? Mas o Senhor foi lá e te escolheu, me escolheu. Quem era eu? Ele foi lá e nos escolheu, tá? E vos nomeou, vos nomeei. Ele está dizendo aqui, ó, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Eu te dei um novo nome. Quem sabe? Ó, já vai o ladrão ali, ó. Agora não. Agora é o irmão de tal. Ali é um servo de Deus. A prostituta, não. A dirigente do órgão tal. E aí? Assassino, já vai ele ali, ó. Não. Era. Agora é o diácono. Agora é o presbítero. O auxiliar. Agora é o missionário. O evangelista. Entende bem? Coisa linda, né, irmão? E mais aqui, ó. Vamos lá. E vos nomeei para que vardes e deis fruto. Ou seja, o Senhor nos nomeou, nos deu um nome e nos enviou para que a gente dê fruto. E eu acho interessante que as árvores terrenas, elas têm um tempo para dar o fruto. E
nós, de acordo com a palavra, nós temos que frutificar constantemente. Eu até entendo, porque nós temos que frutificar constantemente. Porque nós não somos uma árvore comum. Nós somos galho de uma árvore muito especial, chamada videira verdadeira. Glória a Deus. Que diz bem claro, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, mas a que dá fruto, limpa, para que dê mais fruto. Então, Deus é aquele que limpa o galho da árvore, da videira, para que ela continue frutificando. Então, Ele nos deu o nome para que a gente vá e para que a gente venha frutificar, meu amado. Você está frutificando? Pastor, pastor, de vez em quando. Ih, rapaz. Pastor, antigamente eu pregava muito, eu evangelizava muito, pastor, antigamente. Antigamente? Pastor, antigamente eu orava. Antigamente? Pastor, antigamente eu estava sempre na igreja. Antigamente? Então você parou de frutificar? O que é que está acontecendo que fez você parar de frutificar? Será que não está tendo alguma sujeira? Se tiver sujeira, Ele pode limpar, para que você volte a frutificar. Mas às vezes não é sujeira. Às vezes é a árvore que não dá fruto mesmo. Ou seja, o galho que não frutifica mesmo. Mas é um perigo, porque nenhum galho em Cristo fica sem frutificar. Por quê? Ele é a videira verdadeira. Então toda vara nele, ela vai frutificar, meu amado. Então se você está em Cristo e não está frutificando, que fruto, pastor? Evangelismo, oração, obra social, visita aos enfermos, leitura da palavra, consagração, jejum, louvor, perdão, amor, sinceridade, verdade, comunhão, santidade. Se você não estiver frutificando, dando esses frutos, meu amado, você vai ser cortado, você vai ser tirado, você não vai ficar muito tempo no meio de nós, porque o que nos segura é essa firmeza na palavra, essa obediência à palavra, submissão à palavra, aderência à palavra. Então, ele diz, para que vardes e deis fruto, a fim de que, para que varde e deis mais frutos. Aí faz assim, limpa toda aquela, perdão, estou errando aqui, é no 16, está além do primeiro. Aí, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que varde e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Como já falei, você não pode dizer que foi, que fez, que era. Você tem que fazer, você tem que ser, entendeu? O fruto tem que permanecer, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. O que é que eu estou dizendo desde o começo? Que quando a gente obedece, que quando a gente anda no trilho da palavra de Deus, quem vai ganhar somos nós. Aqui, ó, tudo que nós pedirmos, Ele vai nos conceder. Por isso que é bom obedecer. É isso, Zé? Aí a gente só vai ganhar com tudo isso, tá bom, pessoal? Então vamos voltar lá para onde eu estava lendo. Firmes, constante, sempre abundante. Abundante quer dizer fazer além da conta, fazer além daquilo que te foi mandado. Não é só dar o dízimo, devolver o dízimo. Dá uma oferta, ajuda na obra missionária, ajuda na festividade, adota uma criança para dar uma camisa para ela, um sapatinho, adota alguém que está desempregado, abundante, saiu para evangelizar. Já deu a hora, vamos acabar. Às vezes falta uma pessoa para visitar, vai lá, visita essa pessoa, é hora extra, o Senhor vai te pagar, Ele não deve a ninguém, você só vai ganhar.
Diz mais aqui assim, vamos lá. Sempre abundante na obra do Senhor. Por quê? Nós devemos fazer o máximo. Porque está escrito aqui, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nosso trabalho não é vão no Senhor. Ou seja, tudo que você faz tem uma recompensa, tem um pagamento. Eu me lembro que eu era novo convertido e eu estava pregando para um rapaz. E eu ganhei ele para Jesus. E 3 dias depois, mais ou menos, eu passei e eu vi aquele homem que eu tinha ganhado para Jesus, pregado para ele, numa barraca perto dele, tomando pinga. E eu fiquei tão triste, eu disse, perdi todo o meu trabalho. E aí Deus foi e me deu essa palavra, dizendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. O que quer dizer isso aí? Que tudo que você faz tem uma recompensa, tem um pagamento. Cristo te recompensará. Por isso vale a pena, meu amado, sofrer pela causa de Cristo, como bom soldado. Tá? Então, vamos voltar lá. O verdadeiro cristão, ele deve ser um servo de Deus firme e inabalável, como já li aqui nesse texto da primeira carta aos Coríntios 15:58. O verdadeiro cristão, ele deve ser uma testemunha, né? Uma testemunha de Cristo, revestida de poder. Está lá em Atos 1:8, né? O livro de Atos dos Apóstolos 1:8, o texto sagrado diz assim, vou ler para você. Conhecido, né? Mas eu vou ler aqui, tá bom? Ele diz assim, ó: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, em casa, como em toda a Judéia, vizinhança, e Samaria, proximidades, e até os confins da terra, lugares que você não conhece, que possivelmente possa vir a chegar para você evangelizar, provar que você é um verdadeiro cristão e que está firme sobre uma rocha, tá? Esta é uma ação do verdadeiro cristão. A gente vê também que o verdadeiro cristão, ele é um soldado vestido de armadura. O verdadeiro cristão, ele é um soldado vestido de armadura. Observa direitinho e vê que na carta aos Efésios, vamos para lá, carta aos Efésios 6, aos Efésios 6:10, vou ler para você. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Veja, o apóstolo Paulo mandando que os efésios se fortalecessem. Em quem? No Senhor e na força do seu poder. O que é que ele estava dizendo? Você pode estar fraco, mas se você se fortalecer no Senhor, como eu me fortaleço no Senhor? A gente precisa entender uma coisa, que o apóstolo Paulo, uma certa vez, ele disse, Senhor, ele disse, 3 vezes eu orei ao Senhor, mas o Senhor me disse, a minha graça te basta. O que é que Paulo, ou o Espírito Santo estava querendo dizer com isso aí? Que Paulo disse que o Senhor disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade. Paulo estava dizendo que quando ele estava fraco, aí é que ele se sentia forte. Então, se fortalecer no Senhor é você reconhecer que você é fraco e que você precisa do Senhor. E aí, muitas vezes,
você está fraco sem vontade de orar, mas você vai e ora. Muitas vezes você está fraco sem vontade de ler, aí você vai e lê. Muitas vezes você está fraco sem vontade de ir à igreja, aí você vai à igreja. Chama-se fraqueza de boa vontade. É você estar fraco, mas você está buscando o Senhor, está se dedicando. E aí o que é que vai acontecer? O poder de Deus vai se aperfeiçoar em você. E você vai se tornar um vencedor, mesmo sendo fraco. Porque na verdade, é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Ou seja, é quando eu digo que não posso, que Deus diz, eu posso. É quando eu digo que não tenho, que Deus diz, eu tenho. É quando eu digo que não quero, que Deus diz, eu quero. Então, é na fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Então, nesta noite, você pode estar fraco, mas eis aí o poder de Deus sobre a tua vida para te fortalecer, para te ajudar, para te manter de pé, para te sustentar, para te preparar para o dia da volta de Cristo que está bem próximo. Então, ele diz, no demais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele está falando aqui de submissão ao Senhor. Eu gosto que lá o apóstolo Pedro escreve uma carta, 5 e 6 da primeira epístola do apóstolo Pedro, quando ele diz assim, olha, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Então, é você confiar no Senhor, se submeter ao Senhor, esperar no Senhor e fazer o que o Senhor tem te mandado fazer, segundo a sua palavra. Então, o verdadeiro cristão, ele é assim, um soldado bem armado, ou seja, um soldado vestido de armadura. E se você observar essas armaduras, para você se vestir dela também, vou ler aqui para você. 6:10. No demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Agora veja lá no versículo de número 14. Estás, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos, vestidos, né? Cingido os lombos, né? Com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Veja, justiça, sem ser verdadeiro. E calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. Meu Deus. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Escudo da fé. Que escudo da fé é esse? A palavra de Deus, que nos defende dos ataques demoníacos. Tá? E ele diz mais aqui assim, ó. O escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está aí toda vestimenta do soldado que serve a Cristo. Tá bom? Então, se você não tem ainda essas vestimentas, está na hora de você buscar no quartel, a igreja, e se revestir desse poder. Observa aqui que tem espada, tem couraça, tem sandália, tem escudo. Está aqui as armaduras de um soldado verdadeiro que serve a Cristo. Então, amados, eu quero já de antemão deixar bem claro uma coisa, que Cristo, ele está voltando. E nunca foi tempo, e muito menos agora não é tempo mesmo, de nós estarmos vivendo uma vida de duplicidade, de falsidade.
Uma vida sem firmeza no Senhor não vale a pena. É prejuízo. É nadar e morrer na beira da praia. Então, amados, o Mestre está voltando. Você é muito especial. Eu sei que muitas pessoas vão assistir esse vídeo, essa live, depois de publicada, tá? E eu quero dizer que você é uma pessoa a quem Deus ama muito e Ele quer você para Ele. Então, não tarde em se entregar. Se entregue agora para Jesus, porque Ele está voltando e não quer te perder. Então, fica aí esta mensagem da parte do Senhor para aqueles que estão vivendo na igreja, para que você seja verdadeiro, e para aqueles que estão vivendo uma vida dupla, para que eles sejam unânimes, únicos no Senhor, e assim as bênçãos do Senhor virão sobre você. Que Deus, Ele continue abençoando a todos, tá? Em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a todos vocês que estão assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, tá? Seja um cristão verdadeiro. Se firme sobre a rocha, que é a palavra de Deus. Isso tudo porque Jesus está voltando. Deus abençoe a todos.